Meu nome é Maria. Passei a maior parte da minha vida cercada por solidão, e talvez por isso, valorizei tantos momentos em que senti que pertencia a alguém ou a algum lugar. Meus pais morreram em um acidente automobilístico quando eu tinha apenas 5 anos, deixando-me aos cuidados da minha tia, que se tornou tudo para mim. Ela era minha âncora, minha guia, minha família inteira. Mas, como tudo em minha vida, essa estabilidade também foi arrancada de mim quando ela faleceu pouco antes do meu casamento. Naquele momento, eu pensei que tinha encontrado minha nova família no Paulo, meu noivo. Não sabia que, anos depois, as mesmas pessoas que me prometeram acolhimento fariam com que eu me sentisse mais sozinha do que nunca. Eu e Paulo morávamos juntos na casa que aluguei antes do casamento, uma charmosa casa geminada de 2 andares. Parecia perfeita para nossa vida a dois. Eu trabalhava em casa como escritora assistente de uma grande revista, enquanto ele fazia carreira na área dos negócios. A harmonia da casa refletia nossa rotina, até o dia em que Roberta, irmã de Paulo, apareceu sem avisar, trazendo seus 2 filhos pequenos e malas. O caos que veio com ela seria apenas o primeiro sinal de que minha paciência e sanidade estavam prestes a serem testadas como nunca. As semanas que se seguiram à chegada de Roberta foram um verdadeiro teste de resistência. Seus filhos tratavam nossa casa como um playground sem limites, enquanto Roberta parecia alheia a qualquer responsabilidade. Paulo, por sua vez, via tudo como oportunidades de união familiar, ignorando completamente o impacto que isso estava tendo em mim, tanto emocional quanto profissionalmente. Eu tentava manter a compostura, mas cada insulto disfarçado de brincadeira, cada desrespeito às minhas regras ou espaço, era como uma pequena fissura se alargando na estrutura do meu casamento. Com o passar dos dias, os hóspedes temporários se tornaram permanentes, e o comportamento intrusivo dos parentes de Paulo foi se intensificando. Paulo, em vez de oferecer apoio, parecia mais preocupado em manter a paz com a família do que em proteger o equilíbrio da nossa casa. Até mesmo decisões importantes, como transferir o contrato de aluguel para o nome dele, foram tomadas de maneira despreocupada. Eu vi a situação saindo de controle, apesar dos meus esforços para chamar sua atenção, cada apelo parecia cair em ouvidos surdos. O momento mais devastador veio durante uma festa organizada por minha sogra, onde ouvi dela mesma que todo o caos causado pelos parentes era, na verdade, uma farsa para garantir estadia gratuita. Pior ainda, ouvi Paulo justificar esse comportamento com palavras cruéis, afirmando que eu não entenderia porque sou órfã e não sei o que é família. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu arrumava minhas coisas e saía da casa que antes chamava de lar. Foi nesse momento que percebi, minha luta não era apenas contra a falta de respeito ou os abusos, era contra a total falta de consideração de alguém que prometeu estar ao meu lado. Minha saída não foi um ponto final, mas um recomeço. Aluguei um pequeno apartamento, onde reencontrei a paz e a produtividade que tinham me sido roubadas. Quando Paulo me procurou, desesperado pelas consequências de suas escolhas, tomei a decisão de não mais carregar responsabilidades que não eram minhas. Recusei-me a resgatar alguém que escolheu ignorar minhas dores e apelos. Hoje, olhando para trás, vejo que às vezes, para resgatar a nós mesmos, precisamos deixar para trás aquilo que nos faz afundar. E essa foi minha história de reconstrução. Um lembrete de que até mesmo os vínculos mais fortes podem se romper quando não há respeito mútuo. Porque, no fim das contas, não importa de onde viemos ou quantos temos ao nosso redor, o que realmente importa é estar cercado de pessoas que saibam o valor do que você oferece. E isso começa com o valor que você dá a si mesmo.